Aqui fazendo um novo vídeo, tá? Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar uma coisa, tá? No meu vídeo anterior, eu falei sobre a questão armamentista e dei como exemplo a Venezuela, de Hugo Chávez. Só que daquela forma que eu dei o exemplo, ficou parecendo que somente a questão armamentista foi a causa crucial para a crise que foi instaurada na Venezuela, tá? Existem muitos outros fatores que levaram a Venezuela a estar hoje em dia no colapso que ela está, tá? E a questão do nazismo também existe outras coisas referente à guerra. Eu só queria pontuar que aquela questão não foi a questão do armamento não ajudou em nada, tá? Então, ou seja, é uma questão mais populista realmente, tá? Uma questão que envolve inúmeros fatores também, mas que de fato não é o crucial, tá? Para a queda da Venezuela. E aqui eu quero falar agora sobre a fala do Abraham Weintraub, que é o nosso ministro da Educação do governo Bolsonaro. Esse tweet dele aqui, tá? Eu não sei se dá pra ver muito bem, mas aqui na TV tem uma foto da Alemanha nazista e ele faz uma referência aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, não sei se vocês estão enxergando muito bem. Primeiro prenderam quem defendia a liberdade, depois a grande mídia nazista dos poderosos afirmava: o Holocausto não existe. Lutar pela liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, de informação? Bobagem. Peguem a senha e aguardem na fila. Aí aqui ele colocou uma foto em que estão na fila judeus, na época do Holocausto. O que está acontecendo, pessoal? O governo do Bolsonaro, ele tem um tipo de fala que ela é muito voltada ao nazismo, mas não de forma que ele coloque como defensor do nazismo. Ele às vezes coloca o nazismo como de esquerda, como foi o caso do Ernesto Araújo, né? E agora está tendo essa fala do nosso ministro da Educação, que o que aparenta é que ele não teve quase nenhum tipo de educação, ele parece que não estudou história. Fazer esse tipo de comparação, além de ser um anacronismo, que é uma coisa que é repudiada dentro do estudo da história, é também uma falácia muito grande você fazer uma comparação com algo que foi um genocídio, foi praticamente assassinatos em massa, com o tipo de ideia que eles estão colocando para eles como se fosse uma perseguição, tá? Primeiramente, o Brasil é um estado democrático, totalmente diferente do nazismo, tá? Ele não era nada democrático, era uma ditadura com toda certeza. E quando ele faz essa fala de dizer que o nazismo era de esquerda, não ele, quando foi o Ernesto disse isso, também demonstra que eles não têm nenhum tipo de conhecimento sobre história, porque foi até um fato que meio que humilhante perante a mídia internacional, uma fala de um dos nossos ministros falando sobre isso, tá? Porque realmente é algo que não tem nenhum tipo de nexo você falar que o nazismo era de esquerda, quando ele era de extrema direita. E todo mundo sabe que aqui no Brasil, o caso do Bolsonaro ele é muito mais pautado na extrema-direita também, tá? O Bolsonaro ele é da direita, ele não é de uma direita um pouco mais razoável, daquela direita que você consegue conversar, que você consegue ter um tipo de diálogo. O Bolsonaro ele é muito mais de pressão, tá? Ele se ergueu, claro, pela bancada da bala, da Bíblia e a dos bois, né? O pessoal chama de BBB. E o que acontece, pessoal? Quando o Weintraub faz esse tipo de crítica, fazendo uma analogia aos acontecimentos do Holocausto, ele acaba deixando muito claro que ele não tem um tipo de conhecimento de história muito bom, porque quando ele fala isso, inclusive ele foi muito criticado pelas entidades judaicas do Brasil, e provavelmente isso vai ser muito ruim pro governo. Por quê? Porque o governo ele vai ficar manchado como um governo que não está tendo uma atitude correta quanto ao coronavírus, tá? E também ele está afundando o país numa crise política, tá?